Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Se você quiser fechar os seus olhos e meditar nessa canção. Talvez a sua vida está assim. Vem surgindo mais um lindo dia, e essa dor insiste em ficar. Eu clamo e reclamo desta vida, Oh, Jesus. pois minha vida agora é viver a chorar. E aqui ajoelhado nesse cantinho, madrugada inteiras a gemer. Já estou sem argumento para pedir, não sei o que eu estou fazendo aqui. Parece até que Deus não quer me atender, mas a promessa é que vai passar. Eu sei que vai passar. Deserto não é para toda a vida. Deus vai mostrar uma saída. Tenha calma, porque vai passar. A promessa é que vai passar. Eu sei que vai passar. Esse deserto não é para toda a vida. Deus vai mostrar uma saída. Tenha calma, porque vai passar. Vai passar. Esse deserto vai passar. E os dias vão passando. E aqui ajoelhado nesse cantinho, já faz algumas madrugadas que você não dorme, só fica a gemer. Você já está sem argumento para pedir, se pergunta a Deus: o que eu estou fazendo aqui? Parece mais que o Senhor não quer me atender. Mas Ele diz: mas a promessa é que vai passar. Eu sei que vai passar. Esse deserto não é para toda a vida. O meu Deus vai te mostrar uma saída. Mas tenha calma, te aquieta, descansa, porque vai passar. A promessa é que vai passar. Eu sei que vai passar. Esse deserto não é para toda a vida. Deus está mostrando a saída. Tenha calma,
porque esse deserto vai passar. Você crê? Glória, aleluia. Você acredita? Eu creio. Livro de Lucas. Saindo do trabalho, irmão, Jesus me deu essa palavra. E fui eu tomando lá, né? Capítulo 8, versículo 43. Lucas capítulo 8, versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastou tudo com os médicos, todos os seus recursos, e nenhum pôde ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E Jesus disse: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? O livro de Lucas, meus irmãos, o livro do médico amado, retrata uma série de milagres, retrata o nascimento de Jesus, e depois começa a retratar uma série de milagres. Começa a retratar a cura do endemoniado em Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro, a cura de um leproso, a cura de um paralítico. E ele começa a operar grandes milagres. Jesus começa o seu ministério fazendo grandes milagres. E agora ele vai para o outro lado da margem do rio. E a Bíblia diz que um oficial, o chefe da sinagoga, vai até Jesus e pede que ele o acompanhe até a sua casa, porque a sua filha estava enferma. Jairo é o nome deste homem, um chefe, um dos principais da sinagoga, procura Jesus para que cure a sua filha. E ele convida Jesus para ir à sua casa, porque a sua filha estava morrendo, a sua filha estava deitada na cama e suas forças estavam se esvaindo. Mas enquanto Jesus está indo até a casa de Jairo, no meio do caminho acontece um episódio. No meio do caminho acontece um contratempo. No meio do caminho acontece uma interrupção sobre o projeto que estava acontecendo. E a Bíblia diz que uma mulher que tinha um fluxo de sangue já havia 12 anos, ela toca em Jesus. Aleluia. Uma mulher cansada de sofrer, cansada de chorar, gastou todos os seus recursos. Imagine a mulher do fluxo de sangue com 12 anos de idade, o que é o normal das adolescentes começarem as suas regras, não é? As mulheres que estão aqui talvez me confirmem. Eu cresci com 2 mulheres na minha casa, são minhas irmãs, mas eu também não sei quando foi. Imagine essa mulher com 12 anos de idade, quando se sangrou a primeira vez, ela foi levada para o arraial das imundas,
foi levada para longe da sua família, porque a lei mosaica determinava que as mulheres, quando tivessem as suas regras, elas eram levadas para o arraial das imundas, e lá ficavam até estancarem o seu sangue e passarem a sua regra. Mas entenda uma coisa, meus irmãos, essa adolescente à época foi levada para o arraial das imundas e lá ela ficou. Meu Deus. Ela foi levada para o arraial para passar os dias ali, talvez com outras mulheres, para que a sua regra passasse, e talvez ela almejava que assim que acabasse, voltasse para a sua casa, para o seio da sua família, para o convívio das suas amigas, talvez, quem sabe. Talvez ela já estivesse de olho num garoto e ela almejava encontrar aquele garoto. Meu Deus. Mas ela não voltou para casa. Quando ela começou a sangrar, ela continuou sangrando por 12 anos. Imagine essa mulher todos os anos imaginando que seria curada, ou que talvez o sangue iria estancar e ela voltaria para a sua casa. E quando não passava, ela se frustrava. Imagine essa moça crescendo, alcançando a maioridade e almejando talvez se casar, mas isso não aconteceu porque ela estava enferma. Imagine a mulher do fluxo de sangue, todos os dias perdendo suas forças, todos os dias vendo o seu sangue se esvair. Talvez ela já estava pálida. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha, nada conseguiu aproveitar. Imagine a mulher do fluxo de sangue, cansada de sofrer. Imagine a mulher do fluxo de sangue, cansada de sangrar. E talvez ela se perguntava, mas o que está acontecendo? Quando é que isso vai acabar? E não acabava. Mas houve um dia, meus irmãos, em que ela ouviu falar de Jesus. Naquele caminho em que Jesus estava indo, a Bíblia diz que por onde Jesus passava, as multidões acompanhavam Jesus e gritavam o nome dele. Imagine a mulher do fluxo de sangue, talvez, quem sabe, jogada no chão, sem forças. Aleluia. Mas ela começou de repente a ouvir um nome chamado Jesus. Glória a Deus. E ela começa talvez a perguntar, quem é que está passando aí? E talvez alguém diz, olha, Jesus, e por onde ele passa, milagre acontece. Por onde ele passa, eu ouço dizer que por onde ele passa, quem toca nele é curado. De repente essa mulher toma uma atitude na vida dela. De repente essa mulher quer sair de um lugar de dor, de um lugar de morte, quer sair de um lugar de frustração, e ela resolve então tocar em Jesus. E eu acredito que ela olha para suas amigas que estavam com ela no arraial das imundas e diz, eu não sei vocês, mas eu estou indo tocar em Jesus. De repente imagine as amigas olhando para ela e dizendo, mulher, tu não pode tocar nele, tu não pode tocar em ninguém, ninguém pode tocar em você. Como é que você vai ser curada? Porque a lei mosaica determinava que nenhum impuro podia tocar em alguém limpo, e alguém limpo não podia tocar em alguém impuro. Meu Deus. Glória. Mas ela resolveu sair do lugar de morte. Não sei se você já está começando a entender, mas eu estou dizendo para você uma coisa, o lugar que você está hoje, se você conseguir sair dele, Jesus opera um milagre. Imagine a mulher do fluxo de sangue, reunindo todas as suas forças e indo ao encontro do homem chamado Jesus. O homem de Nazaré, que porventura Natanael disse, poderá alguma coisa boa vir de Nazaré? Ah, eu estou dizendo para você, o Todo-Poderoso está aqui essa noite. Glória. E de repente ela vai no caminho, Jesus está indo no caminho. De
Jesus está indo no caminho à casa de Jairo. Imagine a aflição de um pai, sabendo que sua filha estava morrendo, sabendo que a sua filha talvez tinha poucas horas de vida, e ele ansioso para que Jesus chegasse à casa dele. De repente, no meio do caminho, Jesus parou. A multidão estava seguindo Jesus. Entenda isso, a multidão ela seguia Jesus pelos milagres, seguia Jesus pelo pão que ele multiplicava, mas a multidão que seguia Jesus pelo milagre foi a mesma que disse: crucifica-o, solta a Barrabás. Qual é a multidão que você está hoje? Qual é o lugar que você se encontra hoje? É um lugar de dor? É um lugar de morte? É um lugar de frustração? Pois eu despenquei lá do Guará para dizer a você que hoje o mestre está passando aqui. Imagine a mulher do fluxo de sangue passando por entre as pernas da multidão que estava seguindo Jesus, que estava apertando, oprimindo Jesus. Imagine qualquer pessoa querendo receber um milagre. Ela não tinha como passar, ela estava sem força. Meu Deus. Mas ela começa a passar por entre as pernas da multidão, e de repente a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus parou. Reage, irmão. Jesus parou. Quando Jesus parou, eu acredito que Jesus estava meio assim. De repente ele fez assim: peraí, alguém me tocou. Quem me tocou? Alguém me tocou. Mas sempre tem os incrédulos, né? Aquele que não quer ver você alcançar nada e diz assim: mas Jesus, a multidão te aperta, te oprime, ninguém te tocou. Não, Jesus diz: alguém me tocou. Eu sei que alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Entenda uma coisa, eu escolhi esse texto de Lucas porque Jesus diz assim: alguém me tocou. Meu Deus. Diferente do texto de Marcos que diz assim: quem me tocou? E aí Pedro diz: Jesus, a multidão te aperta. Jesus diz: quem me tocou? Mas diferente do texto de Lucas, Jesus ele olha para a multidão e diz: alguém me tocou. Jesus deu nome àquela mulher que sofria há 12 anos. E eu vim dizer uma coisa para você: Jesus está lhe dando nome essa noite. Jesus diz: alguém me tocou. A mulher estava no chão, ela só tocou na orla das vestes de Jesus e ela foi curada na hora. A Bíblia diz que o sangue estancou na hora. E Jesus perguntou: alguém me tocou? Só que ela não podia mais se esconder. E eu acho também que ela não queria mais se esconder, porque ela já se escondeu por 12 anos e agora ela queria que todo mundo soubesse que ela estava curada. E ela diz: Senhor, ela olha para cima e diz: Senhor, fui eu quem te tocou. A minha enfermidade hoje foi embora porque eu te toquei. Você sabe o que é isso? Uma improvável. Você sabe o que é isso? Alguém improvável, alguém sem nome, que Jesus deu um nome naquele dia. Uma mulher que não era nada, uma mulher que não era ninguém. Jesus disse: alguém me tocou. Eu estava ali sentado, Jesus dizendo: hoje eu vou falar com os improváveis. Hoje eu vou falar com aquele que a sociedade disse não dá. Hoje eu vou falar com aquele que o amigo disse você não vai conseguir. Hoje eu vim falar com aquele que o pai e a mãe amaldiçoou, disse que não ia ser nada na vida. Mas Jeová hoje está quebrando essa maldição. Um improvável, uma mulher que era improvável, Jesus deu nome a ela. Você sabe disso, irmão? Você sabe o que é isso? Improvável. Alguém que não tinha nome, Jesus deu um nome. Você se lembra de Jabes? Alguém improvável. Nasceu, causou dores à sua mãe. Obrigado, eu deixei a minha, eu sabia que eu não ia pregar e eu esqueci a minha. Jabes, a Bíblia diz que sua mãe lhe teve com muitas dores. Diferente dos seus outros irmãos, a Bíblia diz que ela olha para o menino e diz: vou chamar esse de Jabes, porquanto com muitas dores eu o tive. Meu Deus. Você sabe o que é alguém crescer com o nome de causador de dores?
Olha, lá vem o causador de dor ali, ó. Lá vem ele que causou tanta dor na mãe dele, que a mãe achou por bem colocar o nome dele de causador de dores. Era normal os hebreus darem um nome que significava alguma coisa. O nome que eles davam significava alguma situação, alguma questão. Ana deu o nome de Samuel porque ela diz: por esse menino orava eu. Mas a mãe de Jabes, talvez na sua gestação, imaginava com o nome do bebê. Talvez um menino e ela ia chamar de Benjamim. Talvez uma menina ela ia chamar de Kathleen. Mas o menino lhe causou tantas dores para nascer, que ela chamou o menino de causador de dores. Meu Deus. O tive com muitas dores, por isso vai se chamar Jabes. Imagine Jabes crescendo e sendo chamado de causador de dores. Imagine a adolescência de Jabes e o povo dizendo: lá vem aquele que causou tanta dor na mãe. Você sabe o que é isso, irmãos? Meu Deus. Você sabe o que é trauma na alma? Você sabe o que é ferida na alma? Você sabe o que é alguém tentar lhe prejudicar por alguma situação que seus pais passaram? Você sabe o que é alguém lhe julgar por uma situação que seus pais causou? Não foi você? Eita Jesus. Jabes passava essa situação. Lá vem o causador de dores. Mas a Bíblia diz que de repente Jabes orou, fez uma oração a Deus dizendo: se me abençoares e os meus termos amplificares e aumentares a minha tenda. Aí a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes e Deus lhe acrescentou tudo, e Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos. É interessante porque sempre que alguém faz um voto na Bíblia, você vê a pessoa dizendo assim: se me abençoares, eu vou fazer isso. Ana disse: se me deres um filho, eu vou dar ele todos os dias da vida dele na tua casa. Se me deres, se fizeres, se me abençoares, eu vou fazer isso. Entretanto, diferente de Jabes, Jabes orou e disse: se me abençoares e os meus termos amplificares. A Bíblia diz que Deus ouviu e abençoou a Jabes. Glória. E eu estava estudando essa palavra um dia e eu falei: Senhor, está faltando alguma coisa aqui nesse texto. O autor esqueceu de alguma coisa aqui, porque está faltando o que ele vai fazer depois, se o Senhor abençoar ele. Está faltando o voto. Se o Senhor abençoar ele vai ter que fazer alguma coisa para o Senhor, porque não é assim que o Senhor faz. Eu tenho que dar alguma coisa para o Senhor me abençoar. Meu Deus. E eu sentado na cadeira, com a minha Bíblia aberta, estudando, o Senhor falou comigo dizendo: é porque nem sempre eu exijo algo quando eu quero abençoar a pessoa. Nem sempre é uma via de mão dupla. Quando eu quero fazer, eu faço. Se eu quiser matar, eu mato. Se eu quiser levantar, eu levanto. Porque tudo é meu e eu governo tudo. O improvável. Qual é a situação que você está vivendo esses dias, esse ano? Talvez há anos você está vivendo. Esses dias eu recebi um pré-diagnóstico de que eu estava no estágio inicial de depressão. Hoje, quando eu saí do trabalho, você precisava me ver. Eu falei para mim mesmo e para o capeta. Eu disse: você vai ver, Satanás. Quem vai vencer sou eu. Eu vou vencer essa depressão. Eu vou vencer esse desânimo. Eu vou vencer. Não é você que vai conseguir me vencer. Sou eu que vou conseguir vencer você. Qual é o lugar que você está hoje? É um lugar de morte? Jesus está dizendo: hoje eu estou passando aqui. Qual é a situação que você está vivenciando? Dias, meses ou até anos? Jeová está dizendo: sai desse lugar hoje de morte, porque eu estou te dando vida, e vida em abundância. Para quem olhar, veja que eu ainda faço milagre. Eita Deus. Está esperto. Mas é fácil? Não.
vida é fácil. Mas não é. Tem gente que zomba na nossa cara, achando que a gente não tem o que fazer. Esses dias eu falei, eu tenho mais o que fazer. E hoje eu vi uma postagem dizendo assim: você não é hospital público para estar dando. Foi. Para estar hospedando todo mundo, ajudando todo mundo. Cuide da sua saúde, cuide de você. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, é forte. Sabe qual é o nosso problema? Você não é centro de reabilitação para consertar pessoas difíceis. Preserve sua paz. Eita Jesus. Glória. Você sabe o que é isso? Quando você sabe o seu lugar no Senhor, você não desanima. Verdade. O apóstolo Paulo diz que eu posso estar abatido, mas não desanimado. Eu posso estar aflito ou perplexo, mas destruído eu não estou. Você está me vendo aqui hoje, eu posso estar desanimado, posso estar perplexo, mas destruído não. Destruído eu não estou não. Olharam para mim semana passada, eu estava num dia com Deus. Eu saí de uma vigília na minha igreja, 4 e pouca da manhã, eu fui para casa, eu fui dormir, acordei, fui para um dia com Deus perto da minha casa, uma igreja fogueada, e eu estava meio desanimado. E eu sentei no último banco, a igreja é enorme, sentei no último banco, fiquei lá sentado, dizendo: Jesus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de mim. E o fogo pegando, irmão, você não entende, você não tem compreensão. O fogo pegando. Tinha um irmão lá no violão e uma irmã na sanfona, que ela estava tocando fogo no capeta. Eita glória! Mas eu não parecia que era eu. E eu lá sentado. E o fogo pegando. E eu dizendo comigo, meu pastor, eu desviado. Acho que hoje eu estou só o pó da gaita. Fiquei lá. Eu disse: vou ficar aqui, Jesus. Vou jejuar que amanhã eu vou pregar mesmo, então eu vou ficar por aqui. Quando deu 2 horas da tarde, a irmã que dirige esse dia com Deus, ela é pernambucana. E ela tem uma voz grossa, ela parece um general. Eu sei que o fogo pegando lá no meio, esquentando o lugar, eu só escutei aquilo: Henrique, venha para perto de mim. Eita Deus. Aí eu fui, que eu não ia dizer, não ia passar vergonha. E sentei do lado dela, e o fogo pegando, irmão, e a irmã estava cheia. E o fogo pegando, e ela cheia. De repente eu só senti aquela mãozada no meu peito. Tá. Eu disse: é agora. E o Senhor na boca dela falava assim: por que estás desanimado? Sabes que eu não te chamei para desanimar. Sabes que eu não te quero desanimado. Sabes que eu te quero com alegria na minha presença. Aí comecei a me encher. Aí Deus começou a me encher. E ela batendo nas minhas costas, eu dizendo: Jesus, está doendo. E o Senhor dizendo: eu sou contigo. Fui eu que te chamei. Fala o que eu mando. Prega a minha palavra. Louva o meu nome. Porque enquanto tu prega eu faço. Enquanto tu canta eu acho. Enquanto tu fala o que eu mando, eu trabalho por você. Você teve uma hora que já não era mais eu, o Espírito. Meu Deus. Você não me provava? Você está aqui hoje cansado da situação que você está passando? Você está há quantos anos sofrendo com um fluxo de sangue? É óbvio que isso é espiritual, irmãos. É só uma metáfora. Há quantos anos você sofre com fluxo de sangue? Meu Deus. Há quantos anos olham para você e dizem: essa situação aí não vai mudar não, minha filha. Há quantos anos estão dizendo para você: por que tu não desiste desse marido aí que tu tem e vai dar tua vida? Desiste aí desse marido que tu tem e vai curtir. Arruma outro. Você ouviu isso? Arruma outro. Meu Deus. Mas Deus está dizendo para você hoje: nem que ele arrebente o inferno todinho, ele traz o seu marido aqui para Deus.
gosta de quebrar crente. Você sabia que Jeová gosta de quebrar vasos? E esses dias eu ouvi uma música que diz assim: não toca, não toca, não toca no vaso, porque o vaso é dele. E ele faz como ele quer. Se ele não gostar do jeito que você está, ele pega você de novo e lhe quebra de novo. E a Bíblia diz, Jeremias capítulo 18, que o vaso se quebrou na mão do oleiro. E o que ele começou a fazer? Tornou a fazer dele outro vaso, como bem lhe parecia aos seus olhos fazer. E às vezes a gente não sabe o que canta, né? Me quebra, me amassa. E quando nós começamos a amassar, aí diz: o que é que está acontecendo? É um novo vaso que ele está fazendo. É mistério. Enquanto eu tomo água, você dá um glória. Oh, maravilha! Ele é baraçado. Eu cantava uma música. Hoje eu canto ela raramente, mas eu cantava uma canção que ela dizia assim, 2017, ela dizia assim: Deus proverá, essa porta vai se abrir, Deus proverá um milagre para ti. Eu comecei a cantar essa música em 2017. 2018 eu vim morar aqui e continuei cantando essa música, até que no dia 11 de junho de 2020 eu fui diagnosticado com um tumor no cérebro de 9 centímetros. Sabe aquela música da Estela Laura? Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é para a morte. Descansa, sou eu que estou fazendo agora. Sabe? Deus falou comigo nessa música durante uma semana, e eu não conseguia sair dela. Quando foi na outra semana, passei mal, fui internado após uma tomografia computadorizada. Está lá a laranja na minha cabeça. E aí Jesus falou para mim: você não cantava que eu faço milagre? Você não canta que eu opero milagre? E eu falei assim: eu canto, mas eu acho que eu não quero cantar mais não. E ele começou a dizer: agora você vai cantar que eu vou prover um milagre na sua vida. No dia 16 de junho eu fui operado. 12 horas de cirurgia, 4 dias na UTI, 10 dias internado. E no dia que eu recebi alta, o Senhor disse para mim: agora sim você pode cantar que eu faço milagre. Agora sim você pode cantar que eu sou Deus que provê todas as coisas. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Você vai viver tudo aquilo que você canta, o que você prega. Meu Deus. Jó disse: tudo que eu temia me sobreveio. Eu tenho medo de ficar rico. Isso eu tô fazendo todo dia. Quando Deus quer quebrar alguém, Ele quebra. Eita Jesus. Quando Deus quer amassar alguém, Ele amassa. Mas esses dias eu ouvi uma música que diz assim: eles pensaram que me fariam recuar. A glória é pesada, a tribulação é leve e já vai passar. Esse sofrimento na sua vida está revelando uma glória pesada que Deus derramará sobre você, porque a Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Mas os crentes hoje não querem o peso da glória. Os crentes hoje não querem mais sofrer. Porque quando diz você quer receber vitória, vem aqui para frente. Até vem, diz assim: está pronto para o processo. Aí o crente volta. Eu conheci um pastor que ele pregava assim: dê um passo para Jesus, que Jesus dá um para ti. Dê um passo para Jesus, que Jesus dá um para ti. Aí o irmão se converteu, começou a passar prova, passar luta. Foi procurar o pastor e disse assim: pastor, não estou entendendo. O Senhor disse que quando eu viesse para Jesus, desse um passo para Jesus, Ele me daria uma para ti. Misericórdia. Aí o pastor disse: uma para ti? É forte, Jesus. Ele disse: sim, pastor, o senhor falou, deu um passo para Jesus, que Jesus dá uma para ti. Ele falou: não, meu irmão, falei isso não. Eu falei: venha, dê um passo para Jesus, que Ele dá um para ti. Você sabe que é uma para ti, né? Todo mundo aqui sabe. É um carro, né? Para ti. Aí, uma para ti. Aí ele falou: não, irmão,
Sabe o que o irmão fez? Ah, então não quero não. Quero não servir Jesus. Não ganhei uma Paraty, perdi, foi tudo que eu tinha. Melhor estar no mundo. Eita, oh, que de pé.